E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alan, sou do canal Mais Amor e estamos aqui para estudar a Bíblia com você. E nessa nova temporada estudaremos o livro de Êxodo. Êxodo significa saída, então nós vamos perceber que esse livro trata da libertação do povo hebreu, dos egípcios, e ela está recheada de aventuras e muitas lições para colocarmos em prática na nossa vida. É isso aí. Para a gente contextualizar, no capítulo anterior, que foi o capítulo 4 de Êxodo, a gente estudou sobre esse chamado que Deus faz a Moisés para libertar o povo. E o que eu achei interessante desse capítulo foi que Deus faz uma pergunta para Moisés. Deus pergunta: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E ele diz, eu tenho um cajado, eu tenho um bordão. Essa pergunta é muito interessante para a gente colocar na nossa vida. O que você tem na mão? E Deus coloca ali para Moisés a autoridade que ele tem sobre o que a gente coloca na mão de Deus. Porque aquele cajado, ele simbolizava a autoridade de Deus, o poder de Deus sendo manifestado através da vida de Moisés. E na sua vida, o que você tem nas suas mãos que você pode dedicar ao Senhor, de maneira que Ele se manifeste na sua vida? Então, nesse vídeo, vamos estudar o capítulo 5 de Êxodo e vamos perceber que a obediência, às vezes, pode ser muito dolorosa. E a gente vai ver como é que se desenrola essa história. Fique com a gente até o final. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá, dá tempo, para nós lermos o capítulo 5 do livro de Êxodo. Vamos ler do verso 1 ao 3. Mas antes, vamos pedir a sabedoria dos altos céus para estar com a gente nesse momento? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra contigo. E através dessa palavra, temos a oportunidade de mudar e de transformar a nossa vida. Fica conosco nesse estudo e derrame Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos estudar? Êxodo capítulo 5, no verso 1 ao 3, lemos assim. Acompanhe a leitura comigo. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, verso 2, Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Verso 3, Eles prosseguiram, O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Nos capítulos anteriores, Deus encoraja Moisés e Arão, que era seu irmão, a irem à presença de Faraó, para que Faraó pudesse liberar o povo. E essa libertação, ela é iniciada aqui por um pedido de Moisés, para deixar que o povo fosse fazer ali alguns rituais, de sacrifício inclusive. Mas Faraó não encarou bem essa proposta de libertar o povo e ainda agiu com arrogância, Quem é esse Deus? Eu não vou respeitar as ordens e não vou liberar Israel para fazer culto nenhum de adoração. Esse tipo de adoração dos hebreus, ele era composto por sacrifícios de animais e não era conveniente que esses sacrifícios fossem feitos muito próximo, da visão ali dos egípcios, porque muitos desses animais eram sagrados pelos egípcios. Então não era de bom grado que isso fosse feito ali próximo. Tanto que Moisés aqui fala de 3 dias, de distância ali que eles fariam esse sacrifício. Mas o faraó não ficou nada satisfeito, agiu com bastante arrogância, dizendo: que Deus é esse? Que Senhor é esse? Não vou permitir que Israel se vá para fazer orações nenhuma não. Bem, vamos continuar aqui no verso 7, no verso 8, e até o momento a gente já pode perceber que a reação de Faraó foi muito negativa. Então, vamos ler o verso 7 e verso 8. Acompanhe comigo a leitura.
Naquele mesmo dia, verso 6, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e a seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que ainda faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então a reação de Faraó foi muito negativa a esse pedido, inclusive acusando ali o povo de ser preguiçoso, né, e ocioso. Um ponto interessante a destacar aqui: aqueles tijolos naquela época eram feitos mais ou menos como os tijolos de hoje, né, de barro, mas eles tinham um outro componente interessante que era palhas, né? E essas palhas ajudavam o tijolo a ficar mais firme, mais forte, né? Dava uma liga maior, uma durabilidade maior para aqueles tijolos. E isso era dado pelos egípcios, né? E em dado momento, o próprio faraó manda tirar essas palhas, né? Não dar mais palhas para o povo, e eles deveriam não fazer tijolos sem palha, mas eles deveriam colher essas palhas, arrumar essas palhas, e ainda deveriam construir ali aqueles tijolos. Nesse momento, é óbvio que não ia dar para eles fazerem essa colheita, né, das palhas ali, essa coleta das palhas, e os tijolos, porque o faraó deixa muito bem claro aqui que ele quer a mesma quantidade de tijolos. Ele não vai diminuir a quantidade. E quando os egípcios forneciam essas palhas, eles tinham um trabalho apenas de fazer os tijolos, né? Não perdiam tempo para colher essas palhas em algum lugar. Com essa recomendação, eles perderiam muito tempo e, obviamente, a produção diminuiria de tijolos. Então vamos ver o que aconteceu. É óbvio que os hebreus não conseguiram dar a mesma quantidade de tijolos como de antes. No verso 14, acompanhe comigo. E foram açoitados. Quem? Os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. Os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então deixa claro aqui que eles não conseguiram e foram açoitados. É notório a gente fazer a distinção aqui entre os capatazes e os superintendentes. Quem eram os capatazes? Os capatazes, eles eram fariseus do povo hebreu. Exatamente. Eles eram os supervisores ali dos escravos ali, e eles que colhiam as informações, como foi o relatório do dia, né, como foi a produção, e levavam para esses superintendentes. Esses superintendentes, por sua vez, eram egípcios, e foram eles que açoitaram, né, deram aí uma surra, provavelmente com varas, né, diz os historiadores. Esse trabalho era feito de maneira muito brutal, né? Então, esses superintendentes, eles castigam os capatazes, que eram hebreus. Vamos continuar. E olha, não era raro que dentro dessas surras que esses homens davam nesses capatazes, alguns até viam a óbito, né? Esses capatazes, eles têm uma conversa muito séria com Moisés e Arão. Vamos ler no verso 21, acompanhe comigo a leitura. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. É óbvio que esses homens foram longe demais nas suas acusações. Moisés e Arão não tinham essa pretensão e estavam apenas obedecendo a ordem de Deus, a ordem do Senhor. Então nós lemos no verso 22 e 23 qual foi a atitude de Moisés e Arão diante dessas acusações. Lemos assim, verso 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Verso 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste
o teu povo. Moisés ficou tão triste com a situação que ele nem respondeu àqueles homens. O verso 22 ele diz: então Moisés tornou-se ao Senhor. Sem palavras, para discutir com aqueles homens, Moisés simplesmente se vira para Deus e conversa com Deus, faz essa oração. E ele faz essa oração sincera a Deus. Eu queria te fazer uma pergunta aqui no final, dessa reflexão. Qual é a tua dor? O que é que te incomoda hoje? Onde é que dói, quando o médico fala? Infelizmente, no mundo em que a gente vive, a dor, ela é nossa companheira. Não é raro que a gente, antes de dormir, escorra nos nossos olhos lágrimas de sofrimento, de tristeza, de angústia. Infelizmente, isso não é algo isolado entre nós, seres humanos. Muito pelo contrário, todos nós passamos por momentos de dores e de angústia. Mas eu queria te dizer uma coisa. A obediência, muitas vezes, na nossa vida, vai passar pelo vale da dor. Vai nos incomodar. Sabe por quê? Na nossa vida existem coisas, lugares e pessoas que nos fazem até nos sentir bem, mas que ao final vão nos fazer mal. E por outro lado, há lugares, coisas e pessoas que vão exigir de nós disciplina, vão exigir de nós paciência, perseverança, mas que no final vão nos fazer bem. Por isso, a felicidade e o sucesso, ela não está ligada a nos sentir bem, mas sim a fazer a escolha certa, no momento certo. Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua luta. Não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu tenho certeza que se você estiver agarrado no Senhor e no caminho da obediência, no final tudo vai dar certo. Fique com Deus, Deus abençoe você. No próximo capítulo, vamos estudar o capítulo 6, está imperdível. A resposta do Senhor a Moisés nessa inquietação dele, e você vai ficar impressionado com as lições que esse capítulo tem também para nos revelar. Fique com a gente, curta o vídeo, compartilhe. Até lá. Tchau, tchau.